Olá! Nosso tema de hoje é um assunto ainda cercado por muitos tabus e preconceitos, principalmente dentro dos templos religiosos. Assim, nosso objetivo é, a partir da ótica espírita, derrubar as barreiras da incompreensão, que possamos então alcançá-lo na tentativa de diminuir o distanciamento entre os seres. Muito obrigado. Muito se tem discutido nos tempos modernos esse ponto, seja na mídia, nas escolas e principalmente no núcleo familiar. Mas e o espiritismo? Como analisa a questão sexual? E mais especificamente, a questão homossexual? Kardec, no Livro dos Espíritos, não aborda diretamente o tema. Por isso, ainda pairam algumas dúvidas, mesmo após mais de 150 anos de história da religião dos espíritos. O mais próximo que o venerável codificador chega é na pergunta de número 200, onde inquire se os espíritos têm sexo, obtendo como resposta: não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização, há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Enfim, muito vago, não? Então fomos buscar na Revista Espírita mais informações sobre o tema. Sofrendo o espírito encarnado a influência do organismo, seu caráter se modifica conforme as circunstâncias e se dobra às necessidades e às exigências impostas pelo mesmo organismo. Esta influência não se apaga imediatamente após a destruição do invólucro material, assim como não perde instantaneamente os gostos e hábitos terrenos. Depois, pode acontecer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo, o que faz que, durante muito tempo, possa conservar no estado de espírito o caráter de homem ou de mulher, cuja marca nele ficou impressa. Somente quando chegado a um certo grau de adiantamento e de desmaterialização é que a influência da matéria se apaga completamente e com ela o caráter dos sexos. O que Kardec quis dizer com isso? Que os espíritos não têm sexo, ou utilizando um termo comum hoje em dia, não têm gênero, mas na medida que encarnamos em corpos masculinos ou femininos, vamos adquirindo certas características, em caráter psíquico, e esses traços vão continuar após o desencarne. E aí, ele aborda em sequência na mesma Revista Espírita. Se essa influência se repercute na vida corporal à vida espiritual, o mesmo se dá quando o espírito passa da vida espiritual para a corporal. Numa nova encarnação, trará o caráter e as inclinações que tinha como espírito. Se for avançado, será um homem avançado. Se for atrasado, será um homem atrasado. Mudando de sexo, poderá então, essa impressão em sua nova encarnação, conservar os gostos, as inclinações e o caráter inerente ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam certas anomalias aparentes, notadas no caráter de certos homens e de certas mulheres. Aqui precisamos de uma pausa para esclarecimento. Em 1857, a homossexualidade ainda era encarada como doença. Assim, o termo anomalia, que for empregado, fazia sentido, mas somente à época, não havendo espaço hoje em dia devido aos diversos avanços alcançados em todas as esferas da humanidade. Voltando então ao tema, o que Kardec quis dizer? Que da mesma maneira quando desencarnamos e levamos para o mundo espiritual as características, em caráter psíquico, relativas ao sexo, quando fazemos o caminho de volta, isto é, encarnamos, também trazemos esses mesmos traços. E assim se explicam quando há uma inversão, que existam certos homens mais ou menos afeminados e mulheres mais ou menos masculinizadas. Mas espera aí, eu não entendi. Como assim quando há uma inversão? Quando um espírito que encarna muitas vidas como homem, por exemplo, agora precisa nascer como mulher. Isto é, a orientação sexual preponderante é uma e a morfologia do corpo encarnado é outra. Maravilha, até agora compreendemos como ocorre, mas não sabemos se é certo ou errado na visão espírita. Kardec relata alguma instrução dos espíritos em relação a isso? Esse é o grande problema, nada nos é dito. Mas antes de analisarmos as questões morais relativas à homossexualidade ou à homoafetividade, vamos tentar entender o porquê de precisarmos nascer algumas vezes em corpos masculinos e outras em corpos femininos. Vejamos o que o espírito Emmanuel, no livro Vida e Sexo, esclarece. O espírito no renascimento pode tomar um corpo feminino ou masculino, não apenas atendendo ao imperativo de encargos particulares em determinado setor de ação. Como é que é? Dependendo das necessidades específicas evolutivas de cada espírito, vamos precisar nascer experienciando a masculinidade ou a feminilidade. Vamos pegar um exemplo simples, mas didático.
Imaginemos que nesta vida precisemos compreender o que é gerar um filho no próprio ventre. Apenas nascendo num corpo de mulher vamos conseguir esta tarefa específica. E Emmanuel continua dizendo que há um outro porquê além da situação anterior. Como também no que concerne a obrigações regenerativas. O homem que abusou das faculdades genésicas, arruinando a existência de outras pessoas com a destruição de uniões construtivas e lares diversos, em muitos casos, é induzido a buscar nova posição no renascimento físico, em corpo morfologicamente feminino, aprendendo em regime de prisão a reajustar os próprios sentimentos, e a mulher, que agiu de igual modo, é impulsionada à reencarnação em corpo morfologicamente masculino com idênticos fins. Isto é, dependendo da provação específica, somos constrangidos a renascer num corpo com sexo oposto ao da nossa natureza psicológica mais desenvolvida, numa espécie de empatia forçada. Sendo bem claro, às vezes precisamos mudar de personagem para entendermos na marra o que o outro sentia em vidas passadas. Enfim, podemos concluir que temos experiências específicas e provas específicas, e todas as duas com um intuito único, o aprendizado. Vamos agora à questão moral da homossexualidade. O que os espíritos nos dizem? No mesmo livro Vida e Sexo, o Espírito Emmanuel nos esclarece. Observada a ocorrência, mais com os preconceitos da sociedade, constituída na Terra pela maioria heterossexual, do que com as verdades simples da vida, essa mesma ocorrência vai crescendo de intensidade e de extensão, com o próprio desenvolvimento da humanidade. E o mundo vê, na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos em experiência dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito em pé de igualdade ao respeito e atenção devidos às criaturas heterossexuais. Traduzindo, o ser humano heterossexual analisa a questão com muito preconceito, e com o desenvolvimento da sociedade, vamos ver um aumento do número de relações homoafetivas, exigindo atenção, respeito e direitos iguais. E não é exatamente o que está acontecendo hoje em dia? Ok, mas mesmo assim ainda não ficou claro. Emmanuel não disse se é certo ou errado. O que mais temos aí na doutrina espírita? Analisemos então as palavras do benfeitor Félix, quando o assunto é homossexualidade. Acrescentou, no entanto, que no mundo por vindouro, os irmãos reencarnados, tanto em condições normais quanto em condições julgadas anormais, serão tratados em pé de igualdade, no mesmo nível de dignidade humana, reparando-se as injustiças assacadas, há séculos, contra aqueles que renascem sofrendo particularidades anômalas, porquanto a perseguição e a crueldade com que são batidos pela sociedade humana lhes impedem ou dificultam a execução dos encargos que trazem à existência física, quando não fazem deles criaturas hipócritas, com necessidade de mentir incessantemente para viver sob o sol que a bondade divina acendeu em benefício de todos. Outra pausa para esclarecimento. Mais uma vez, encontramos alguns termos muito sensíveis hoje em dia. Precisamos entender que a sociedade da época, da década de 1960, é quem julgava anormal o comportamento homossexual ou homoafetivo, e não o orientador espiritual. Em relação às particularidades anômalas, compreender o termo como particularidades fora do comum, também para aquele período, sem nenhuma conotação preconceituosa. Muito atual também. Mas e aí? O que ainda me parece é que ninguém bateu o martelo dizendo se é certo ou errado, concorda? Acho que este é o intuito mesmo dos espíritos, deixar que tiremos as nossas próprias conclusões. Então vamos dar mais um passo. Como Emmanuel nos orienta a educar os seres humanos em suas diversas expressões sexuais e afetivas, um filho, por exemplo, ou um frequentador da casa espírita. Observadas as tendências homossexuais dos companheiros reencarnados nesta faixa de prova ou de experiência, é forçoso se lhes dê o amparo educativo adequado, tanto quanto se administra instrução à maioria heterossexual. O benfeitor deixa bem claro que devemos educar todos da mesma maneira. E como deve ser essa educação? O mesmo Emmanuel resume: não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente, para depois aprender ou reaprender com a experiência. Essa resposta nos aponta para uma direção bem interessante, onde, independentemente da sua expressão sexual ou afetiva, o que mais importa é o emprego digno e o respeito aos sentimentos.
E quanto à proibição ou abstinência imposta, poucos seriam tão claros, porque temos a tendência de tentar controlar a sexualidade alheia, e nada mais desrespeitoso que isso. Se somos ainda incapazes de gerenciarmos a nossa própria energia sexual, que dirá a do outro? E eu fico me perguntando o que a frustração afetiva pode fazer com aquele que, de alguma maneira, foi impedido de expressar a sua sexualidade. E Chico Xavier, de maneira brilhante, responde-nos a essa pergunta quando trata do tema no segundo programa Pinga Fogo realizado na TV Tupi. A frustração afetiva é um tipo de fome capaz de superlotar os nossos sanatórios e engendrar os mais obscuros processos de obsessão. Concluindo, o Espiritismo, neste tema específico, não vai nos responder de maneira direta como gostaríamos, mas uma coisa é certa, ele nos orienta a educarmos a nossa sexualidade ou afetividade, seja ela qual for, respeitando os sentimentos do próximo como o nosso próprio, e se decidirmos pôr em prática qualquer impulso sexual, que empreguemos de forma digna e responsável. E surge uma última dúvida. E aqueles espíritas que trataram no passado de maneira direta sobre o assunto em seus livros e escreveram coisas terríveis a respeito da homossexualidade? A resposta é simples. O Espiritismo é a doutrina dos espíritos, e não de espíritas, carregados mais de preconceitos do que com as verdades simples da vida.